A fé é o fundamento da vida cristã, é a nossa base sólida. Sobre a fé que nós construímos a nossa vida sustentável em Deus, né? A fé é quando nós verdadeiramente cremos naquilo que a palavra de Deus diz, e quando fincamos as nossas raízes sobre essa palavra, podemos construir estruturas fortes de fé que se tornam inabaláveis perante os ataques do inimigo. A fé é o escudo que apaga os dados inflamados do inferno. A fé, ela é de fato o combustível da vida cristã. A fé é o poder que nos impulsiona ao sucesso. A fé é a forma de nós trazermos à existência as coisas que não existem, como se já existisse. É a fé que nos sustenta dentro da graça de Deus, que nos trouxe salvação. A fé é tudo isso que nós podemos desfrutar por meio da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live exclusiva para você. Todos os dias tem live, aqui é assim, de 12 em 12 horas, um conteúdo exclusivo para você, para que você possa ser fortalecido e criar essas estruturas poderosas em Deus, para que você permaneça sempre inabalável frente aos ataques do nosso inimigo, né? Então estamos juntos, falando durante toda essa semana sobre fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Então a nossa fé, ela é capaz realmente de nos sustentar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu quero dar mandar um abraço especial para todos vocês que me acompanham diariamente aqui, que não perdem uma live. Hoje pela manhã vocês brilharam, hoje vocês arrasaram. Chegamos a 150 participações simultâneas na nossa live hoje pela manhã, foi incrível. E eu tenho certeza que agora à noite a gente pode fazer muito mais. Manda um abraço especial aí para Marlene Val, Sil Borges, Isabela Sabino, sempre conosco, Fernanda Bossi, me acompanha em todas, né? Hudson Gilbert, que está aí conosco também, Motohelp, tá aí, Gisele Valentim, todo mundo conectado, Diógenes já entrou também, Cates Passos, Camila Santiago já está conosco, Gisele Braga, quem mais está aí com a gente? Jaqueline, Jaque, um beijo. Marlúcia já entrou também, a Lore está aí conosco, Ana Lu Paraíso, Neide, Micaela tá aí com a gente também. Tem uns que eu não estou conseguindo ler muito rapidamente, né? Jéssica acabou de entrar. Todo mundo conectado conosco. Já chegamos a uma audiência desejável e podendo aumentar. Vamos dar um show hoje à noite mais uma vez. Quero trazer uma notícia maravilhosa para vocês. Hoje pela manhã, durante a nossa live, nós estávamos com aproximadamente 780 pessoas inscritas no nosso canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho. Minha expectativa é chegar rápido aí aos 1000 inscritos, porque aí nós vamos poder fazer coisas extraordinárias. Quer saber? Só faltam 17 inscritos, é isso mesmo. Nós já estamos com 983 inscritos nesse exato momento no nosso canal Marcelo Carvalho e Portal Marcelo Carvalho, e você é responsável por isso. Então, eu quero te pedir que assim que terminar essa live, se você ainda não se inscreveu, corre lá pra gente bater os 1000 antes das meia-noite, né? Antes da meia-noite. Antes da 0 hora a gente vai bater 1000 e celebrar aqui, fazer uma festa, né? Porque alcançamos essa marca maravilhosa de 1000 inscritos em menos de 2 meses de atuação do nosso canal. Tem sido algo extraordinário e já temos um conteúdo poderoso lá que vai abençoar muitíssimo, muita gente em todo o mundo. Portanto, fica ligadinho comigo e nós vamos crescer e avançar cada vez mais. Muito obrigado a vocês e parabéns pelo show que vocês deram hoje pela manhã na nossa live exclusiva. Estamos falando, como eu falei, sobre os fundamentos da fé cristã. Na verdade, fé como a vitória que vence o mundo, né? Nós falamos tantas coisas importantes hoje pela manhã pela fé e nós vamos dar continuidade agora à noite. Eu quero começar lendo com você um versículo muito importante para que a gente compreenda com clareza a importância da fé na nossa vida. Está lá em Romanos capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu vou ler de novo. Não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: eu não me envergonho do evangelho.
Eu não me envergonho do evangelho. Irmão, pode parecer para você uma frase bem pesada. Alguém, porventura, poderia se envergonhar do evangelho? Mas eu poderia dizer para você que essa frase de Paulo é tão atual quanto o jornal que ainda vai sair amanhã. Porque tem muita gente ainda hoje que tem vergonha do evangelho. É isso mesmo, tem vergonha do evangelho. E de várias formas. Veja, tem pessoas que se convertem, vão para as suas faculdades, vão para os seus ciclos sociais e tem vergonha de dizer que são crentes. Quando alguém pergunta, diz: ei, eu vi você numa igreja evangélica, numa foto, você é crente? Ele diz: não, eu estou visitando, sou simpatizante. Tem vergonha de dizer que pertence ao evangelho. Tem vergonha de assumir a sua identidade. É chamado de crente 007, né? Tem vergonha. Agora imagina se Deus tivesse vergonha de você, né? De lhe chamar de filho. Portanto, não se envergonhe do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Outras pessoas que se envergonham do evangelho. Irmãos, eu já vi muito crente, que ao ler mensagens ou ouvir mensagens da Nova Aliança, diz assim: ah não, eu gosto de mensagem mais poderosa, mensagens lá do Antigo Testamento, mensagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, com vergonha, irmão, do evangelho, acreditando por ignorância que o evangelho é menos poderoso do que o Antigo Testamento. Porque muitas vezes a gente vê coisas espetaculares no Antigo Testamento. Não significa que o Novo Testamento tenha menos poder. Ao contrário, toda a Antiga Aliança, todas as escrituras que são para revelar a lei, a Antiga Aliança, ela só demonstrava o quanto o homem era fraco, o quanto o homem era pecador, né? Mas na Nova Aliança ela traz a vida para nós. E tem pessoas que têm vergonha. Eles querem, não, porque eu gosto de andar lá com Isaías, com Jeremias. Deixa eu te dizer uma coisa, não se envergonhe do evangelho. Jesus é mais poderoso. Jesus é maior. Aquele que está conosco é maior. Amém? Então, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Agora veja, ele é o poder de Deus, irmãos, quando ele é entendido, crido e praticado. O evangelho se torna poder quando ele é entendido e praticado. Ele é ouvido, entendido, praticado. Aí ele se torna poder em nós. As pessoas costumam mandar mensagem dizendo: pastor, qual é a versão da Bíblia que o senhor gosta? Eu digo: aquela que é lida e praticada. Essa é a melhor versão da palavra. Lida, compreendida e praticada. Essa é a versão que funciona com poder. Agora veja, a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. E tem gente buscando poder em lugares. Olha, irmão, toda sexta-feira eu oro no monte. Eu vou buscar poder. Tem gente que até congrega em uma igreja e acredita que vai buscar poder em outra congregação. Não, porque lá tem poder. Ei, o poder está no evangelho. O poder de Deus está no evangelho. Aleluia. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Ah, mas é poder para salvação. E o que significa a palavra salvação para você? O que está dentro do pacote da salvação? Se não for preservação, se não for prosperidade, se não for suprimento, provisão, tudo o que você precisa está dentro do evangelho. Esse evangelho é o poder de Deus para termos todos os benefícios da salvação, né? Aí ele diz, primeiro do judeu, depois do grego, porque o evangelho é revelado. Agora, por que o evangelho é poder de Deus? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. No evangelho não existe nada por mérito pessoal. No evangelho não existe absolutamente nada que você desfrute por justiça própria. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você nasce de novo pela fé. Recebe batismo no Espírito Santo pela fé. Recebe cura pela fé. Prosperidade pela fé.
Paz pela fé. Tudo é pela fé. Aleluia. Hoje mais cedo nós tivemos uma live às 9 às 21 horas. Eu estava falando com o pastor Marcelo Saraiva, né? Professor do Rema, professor da Escola de Ministros, e falávamos sobre o livro de Gálatas. Veja, o livro de Gálatas foi escrito há quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás. Mas ele é muito atual para os dias de hoje. Por quê? Porque a gente vê pessoas acrescentando coisas dentro do Evangelho da Graça, do Evangelho da Fé, da Palavra da Fé. As pessoas até acreditam que são salvas pela fé, mas elas querem fazer alguma coisa para completar isso. Por exemplo, não, eu preciso fazer um jejum para Deus me abençoar. Eu preciso fazer uma campanha. Irmão, essa igreja não tem campanha. Eu preciso muito fazer uma campanha para Deus me abençoar. Ei, raciocina comigo. Se você precisa de fazer um jejum para Deus te abençoar, para que Jesus morreu na cruz? Me diga uma coisa. Se o sacrifício de Jesus na cruz, ou a fé que você coloca nesse sacrifício, não é suficiente para você receber algo da parte de Deus, você acha que o seu jejum tem mais poder? Vamos ser sinceros aqui. Não é? Não, as pessoas querem o quê? Campanha. Quer campanha. Vamos fazer uma campanha. Por que campanha? Porque tem hora para começar e hora para terminar. E pela fé não tem, né? Como eu falei pela manhã. A gente não quer receber um título de homem de fé, como Abraão recebeu, que esperou 25 anos pela mesma promessa, não duvidando nem um só dia de que Deus era poderoso para fazer aquilo que lhe prometera. Ao contrário, a Bíblia diz que ele se fortalecia dia após dia, dando glória a Deus. Abraão se fortalecia na fé, dia após dia, dando glória a Deus. E não era assim, glória a Deus, glória a Deus. Não. O texto diz que ele se fortalecia dando glória a Deus, permanecendo convicto de que Deus era poderoso para lhe cumprir aquela promessa. Sabe de uma coisa, queridos? Por exemplo, se eu leio a Bíblia, na Bíblia, e a Bíblia diz que eu já fui curado, eu só preciso crer nisso até que a cura se manifeste na minha vida. Se a Bíblia diz que eu sou curado, então eu sou curado, e a partir de hoje eu vou dizer que eu sou curado. Mas eu estou sentindo uma dor na minha perna? Então eu não estou mentindo se eu disser que estou curado? Não está mentindo não, porque a Bíblia diz, a Bíblia não é mentira. A Bíblia diz que você é curado. Quem está mentindo aí é a dor. A dor é que está num lugar onde ela não deveria estar. Né? Então eu permaneço fiel a Deus, dizendo que eu sou aquilo que a palavra dele diz que eu sou, e isso glorifica a Deus. Foi isso que fez com que Abraão glorificasse a Deus. Ele glorificava a Deus, dava glória a Deus, estando permanentemente convicto de que Deus era poderoso para realizar aquilo que lhe prometera. Isso é fé. É quando eu permaneço convicto, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu posso tocar. Aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. Para mim e ponto final. Acabou. Não se fala mais nisso. Né? Eu preciso permanecer convicto daquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Então, o Evangelho revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé, irmãos. Amém? Aleluia. Então o justo viverá pela fé. Como eu falei pela manhã, a única maneira de nós desfrutarmos de todas as bênçãos de Deus é pela fé. Não existe outra maneira de você tomar posse das bênçãos de Deus a não ser pela fé. Amém, irmãos? Nós chegamos aí a quase 100 pessoas participando simultaneamente. Esse é o momento de você colocar o seu dedinho aí no coração e fazer com que esses coraçõezinhos subam. 100 pessoas colocando o dedo no coração vai fazer com que o Instagram distribua essa live de uma maneira mais rápida, eficiente e eficaz. Cada um apertando significa que você está curtindo essa live, que você está gostando desse conteúdo e que ele é relevante para a sua vida. Quando o Instagram entende que isso é relevante para você, ele distribui então para outros. Coloca o dedo aí no coração e você pode também contribuir fazendo o seguinte, colocando o dedinho aí no aviãozinho e distribuindo para 5, 6, 10 pessoas. Levanta aquela listinha, você vai continuar me ouvindo e vai colocando o dedo aí, ó, para todo mundo que você quer compartilhar. Depois clica, vai. Quem receber, vai abrir, vai receber um conteúdo exclusivo e vai ser tremendamente abençoado.
É por este motivo que nós devemos aprender fé como fundamento, como base da vida cristã. Fé deveria ser a primeira coisa que era ensinada, que deveria ser ensinada a toda pessoa que nasce de novo. Nasceu de novo, vai ter que aprender sobre fé. Não deixa de botar o dedo no coração, não. Tô vendo que você não tá botando aí, não. Ah, botar o dedo no coração? Bote o dedinho aí e faça subir. E comigo, Pedro Carvalho. Agora só faltam 15 inscritos no canal. É mesmo? Só faltam 15 inscritos no nosso canal. Daqui pra meia-noite a gente vai ter 1000 inscritos. A gente vai fazer uma festa aqui daqui a pouquinho, tá bom? Bota o dedo no coração, não solta não. E vamos fazer a coisa subir. Então, esse é o grande motivo que nós devemos aprender todos os dias sobre fé. Fé é a base da vida cristã. Agora, o que é fé? Né? Eu falei pela manhã que a gente precisa aprender nesses dias 3 coisas. O que é fé? Né? De onde vem a fé e como a fé opera. O que é fé, de onde vem a fé e como a fé opera. Se nós aprendermos essas 3 coisas até o final dessa semana, nós estaremos PhD nesse negócio de fé. Né? Veja, quando nós falamos, e o que é fé? Certamente alguém me responderia, fé é a certeza das coisas que se espera, convicção em fatos que se não veem. Fé é a certeza das coisas que se espera e uma convicção em um fato que não se vê. Onde está escrito isso? Está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Na revista atualizada, fé é a certeza das coisas que se espera, convicção em fatos que não se veem. Pensa um pouquinho sobre isso. Fé é a certeza das coisas que você espera. Uma convicção plena em um fato que não se vê. Não vemos, mas é um fato. O importante é a gente entender que esse texto de Hebreus capítulo 11, verso 1, ele não foi escrito especificamente para servir como conceito de fé. Ele é resultado de um pensamento que o apóstolo Paulo vinha trazendo desde o capítulo 10 de Hebreus, a partir do verso 35. Na verdade, até desde antes. Eu quero ler a partir do verso 35 para você entender esse contexto do que é fé, e a partir disso você vai aplicar esse contexto em todo o contexto bíblico e na sua própria vida, né? Sobre o que é fé. Gente, vamos acelerar aí para a gente passar de 100. Quando passa de 100, chega a 150 rapidinho. O negócio é passar de 100. A gente quebra essa marca do 100 aí rapidinho e aí a gente chega a 150. Basta você compartilhar aí para mais 5, a gente vai chegar lá rapidinho, tá bom? Veja, eu quero abrir com você lá em Hebreus, capítulo 10, verso de número 32. Vamos ler a partir do verso 32. Veja, ele diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com aqueles que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram até alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Veja, eu quero trazer o contexto da carta aos Hebreus para você entender por que o escritor de Hebreus chega a esse conceito de fé. Veja que interessante. A carta aos Hebreus poderia ser chamada de a carta da perseverança. Carta da perseverança. Ela foi escrita com o objetivo de que os cristãos de origem hebraica não desistissem do evangelho, não desistissem da fé cristã, e obviamente eles vinham do judaísmo, eles estavam vindo, né, das práticas judaicas. O judaísmo, obviamente, trouxe eles a antiga aliança, né, a lei de Moisés, os trouxe até Cristo. Eles ouviram a palavra. Agora veja, vamos contextualizar tudo. Os primeiros a ouvirem a palavra de Deus foram os apóstolos, e a partir dele os 120 que foram cheios do Espírito no dia de Pentecostes. Todos estes que ouviram primariamente, que receberam ali, tiveram com Cristo antes da sua morte, tiveram com Cristo depois da ressurreição. Viram o Cristo com seus olhos antes da sua morte e depois da sua ressurreição. Todos eles testemunharam Cristo ressurreto. Então veja, você está com alguém que andou com você 3 anos e meio, vê essa pessoa pendurada numa cruz, vê essa pessoa ser colocada num sepulcro, passar 3 dias longe disso chorando, e no 3º dia ver essa pessoa ressuscitar de lá inteira, irmãos, é razão suficiente para você acreditar, sim ou não?
Muitos creram ali, obviamente, e essa razão suficiente para se acreditar, né, obviamente, levaram eles a um êxtase tamanho de querer propagar as verdades do Evangelho. Só que o próprio Senhor Jesus disse: não vão ainda, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, pois vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles então fizeram isso, aguardaram, receberam o Espírito Santo e começaram a pregar a palavra. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Dias depois, Pedro sobe ao templo, e, pelo poder da palavra, pela fé no nome de Jesus, ele levanta um paralítico na porta do templo. Esse paralítico sai cantando, louvando ao Senhor porque foi curado. Isso chama a atenção de toda a comunidade, né? E então, porque chama a atenção, as pessoas se juntaram em torno desse grande milagre. Pedro mais uma vez prega e 5.000 pessoas se converteram. Veja, do dia para a noite, em questão de dias, talvez semanas, a igreja pula de 120 pessoas para pelo menos 8.000 novos crentes. 8.000. Agora veja, os 120 estiveram com Jesus antes da morte, estiveram com Jesus depois da morte. Os 8.000 talvez nem todos viram Cristo antes da morte, e com certeza nenhum deve ter visto depois da morte, porque Jesus apareceu só para os discípulos e para uns irmãos lá, e etc. Veja, então essas pessoas, a partir daí que receberam a Cristo, eram judias, mas creram não porque viram Jesus, mas pela palavra que foi pregada. Veja, eles precisavam crer no testemunho de outro. Já era algo um pouco mais, vamos botar assim, que exigia um pouco mais de esforço. Porque uma coisa é eu crer em alguém que eu vi morto e depois eu vi ressurreto, né? Agora, quando eles pregam a palavra, as pessoas estão crendo no testemunho. E o que fortalecia o testemunho deles eram, de fato, os milagres que iam acontecendo. Agora veja, a partir daí, eles começaram a se multiplicar, mas começou uma perseguição contra os cristãos. E aí muitos cristãos, por causa do seu sofrimento, essa carta aos Hebreus, por exemplo, ela foi escrita 60 depois de Cristo, ou seja, quase 30 anos depois da ressurreição de Cristo. Depois de 30 anos a igreja tinha se multiplicado, tinha crescido, só que as pessoas recebiam por meio da palavra, daquilo que era o testemunho de quem realmente participou da ressurreição. Quando a coisa começou a apertar e a perseguição começou a vir, eles começaram a pensar de uma maneira natural da seguinte forma: bom, se nós estávamos no judaísmo e não éramos perseguidos, não sofríamos nada, estávamos esperando o Cristo, quando o Cristo vem, tecnicamente a gente tem que viver uma vida melhor do que a que a gente vivia. No entanto, eles estavam começando a sofrer perseguições. Ainda que eles estivessem desfrutando de milagres, ainda que eles estivessem vendo a manifestação do poder, ainda que eles estivessem realmente sendo uma nova condição de vida, muitas coisas acontecendo, evidências claras do poder, do Espírito. Ainda assim, o que eles sofriam pessoalmente estava levando eles à desistência de ser crente para voltar aos rudimentos do judaísmo. Era isso que estava acontecendo. Estavam desistindo da fé cristã para voltar, para retornar ao judaísmo. Agora veja, qual era a promessa que eles esperavam? A promessa é que Jesus voltaria para nos buscar, como de fato vai acontecer. Isso foi promessa de Deus, inclusive ressaltada pelos anjos no dia que Jesus subiu. A Bíblia diz que Jesus foi elevado às alturas, 2 varões de branco apareceram e disseram: vocês estão vendo Jesus subir? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar para buscar vocês. Só que ele não disse quanto tempo isso ia demorar. Nós sabemos que é pelo menos 2000 anos, porque já está bem perto. Mas quem recebeu a palavra não sabia. E porque não sabia, começaram a questionar a fé cristã por causa da pseudo-demora da volta de Jesus. Veja como é curioso. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, confortando o coração dos crentes acerca daqueles que morreram em Cristo, ele diz: irmãos, em relação àqueles que morreram em Cristo, eu não quero que vocês fiquem tristes como o povo do mundo que não tem esperança. Nós temos esperança. Quando o crente morre, não é para ficar triste. Você pode até ter saudade, mas tristeza não. Porque nós sabemos que quando Jesus retornar, né, no ressoar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo
vão ressuscitar, inclusive, antes de nós mesmos. Antes de nós mesmos. Agora, depois que ele ressuscitar esses que morreram em Cristo, então nós, Paulo diz, nós, o que estivermos vivos, vamos ser resgatados e encontrar com Cristo nas nuvens. Perceba que o apóstolo Paulo acreditava que ele estaria entre os arrebatados. Então é possível que a pregação do evangelho desde aquela época falasse, obviamente, de uma vida cristã de fé, mas também ressaltasse a volta de Jesus, desde aquela época. Só que começou uma perseguição tão grande e as pessoas sofrendo tanto que elas estavam desistindo da fé cristã. É algo muito parecido com o que acontece hoje. Porque a fé exige uma perseverança, existe uma constância em fé, perseverando naquilo que a palavra de Deus diz. Tem pessoas que largam a fé e voltam a querer fazer práticas de auto-merecimento ou de auto-justificação. Pessoas começam a querer fazer o quê? Eu vou, então, já que não aconteceu, deixa eu orar mais uma vez. Já que não aconteceu, deixa eu fazer uma penitênciazinha. Já que não aconteceu, deixa eu fazer um jejum para ver se melhora. Já que não aconteceu, deixa eu fazer uma campanhazinha. E querem voltar para os rudimentos, né? Agora veja, o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta exatamente fortalecendo isso e mostrando a gloriosidade, a grandeza de viver pela fé. A grandeza de ser considerado uma nova aliança. A grandeza de ser considerado uma nova criatura. Ou viver em uma outra justiça. Não a justiça que provém dos feitos, da lei, mas uma justiça que provém da fé. Porque o justo viverá pela fé. Então ele diz o seguinte: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram luta e muito sofrimento. Ele está dizendo o seguinte: você se lembra quando você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus e logo depois a alegria era tão grande de ter aceitado Jesus, a transformação foi tão grande dentro de você que você não estava nem aí importando se as pessoas te perseguiam, você não estava nem aí se importando se estava com dificuldade. A alegria da salvação transbordava em você de tal maneira que você de forma nenhuma estava preocupado com os intempéries da vida. Estava nem aí. Você queria mais, era a paz de Cristo que excede todo entendimento. Então ele diz, lembre-se, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Quantos de nós, quando aceitamos a Cristo e chegamos em casa, falamos para a nossa família, ei, agora eu sou crente, agora eu decidi aceitar a Cristo, e os nossos parentes apontavam o dedo na nossa cara e diziam, agora você vai dar dinheiro para o pastor? Virou bobo, depois de velho agora virou bobo, e a gente não estava nem aí. Veja como é curioso, a gente aceita Jesus nos primeiros dias, a gente enfrenta os insultos da família, mas depois de crente velho, a gente quer sair da igreja porque alguém olhou torto. Porque o pastor não nos cumprimentou, não me mandou uma mensagem na quarentena. O que é viver da fé? Aleluia! Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões, até se fizeram solidários com aqueles que assim foram tratados. Você não apoiou aquelas pessoas que estavam sofrendo, dizendo, não desista, rapaz, permaneça, rapaz, é assim mesmo, se levanta, rapaz. Você era o maior incentivador, agora você está esmorecendo? Aleluia. Vocês se compadeceram dos que estavam em prisão e aceitaram alegremente até o confisco dos seus próprios bens, porque vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não abra mão da confiança que você tem. Ela será ricamente recompensada. Não abra mão da consciência que você tem. Ela é ricamente recompensada. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Pela fé. Pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Você merece essa marca, menos de 2 meses, ó. Tá aí. Sucesso, chegamos lá, 1.000 inscritos. Glória a Deus, glória a Deus. Veja, ele diz, por isso, jamais abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Confiança em quê? Na palavra, irmãos.
Confiança na palavra. Nunca abra mão de confiar na palavra, pois ela será ricamente recompensada. Nunca abra mão da palavra. Nunca abra mão de confiar na palavra, porque ela será ricamente recompensada na sua vida. Vocês precisam perseverar. A perseverança anda ligadinha com a fé. Assim, ó. Perseverança. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, ou quando a vontade de Deus se cumprir na tua vida, vocês vão receber aquilo que Ele prometeu. Veja, nós podemos pegar isso para tudo, né? Eu não desisto, eu permaneço fiel, né? Eu não desanimo e a minha confiança será ricamente recompensada. Eu vou perseverar até o fim, porque quando tiver feita a vontade de Deus, eu vou receber tudo aquilo que Ele me prometeu. Isso é uma promessa para a minha vida. Agora, dentro desse contexto, ele está falando de outra promessa aqui. Ele está falando de que promessa? Presta a sua atenção. Ele diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. O meu justo até lá, porém, viverá pela fé. E se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Veja, ele está falando da volta de Jesus. Ele está falando nesse contexto exatamente sobre isso. Ele disse: olha, você permanece firme, persevere até o fim, porque aquele que vem virá e não tardará. Agora, até lá, o meu justo viverá pela fé. Então ele está falando sobre a volta de Jesus, né? Nesse contexto aqui, ele está falando especificamente sobre a volta de Jesus. E se até lá, você precisa permanecer firme na fé, fiel, não retroceder, mas permanecer firme na fé, porque aquele que vem virá e não demorará, e até lá o meu justo virá pela fé. E ele diz assim: e se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem retrocede. Deus não tem prazer em quem para no meio do caminho. Deus não tem prazer em quem começa e não termina. Deus não tem prazer. O prazer de Deus é ver a gente perseverar e se tornar realmente completo naquilo que Ele estabeleceu para nós. Sabe de uma coisa? A palavra retroceder aí, desse texto especificamente, na sua etimologia da palavra, significa timidez. Os tímidos eu não tenho prazer neles. Olha que coisa interessante. Tem a ver com timidez. Viver timidamente. Não. A fé não é um estilo de vida para você viver timidamente. A fé é um estilo de vida para você viver de forma arrojada. A fé é um estilo de vida de você viver para cima. Sabe? De você ser ousado, com ousadia, né? Com intrepidez. A fé exige isso, essa intrepidez. Deixa eu te dizer uma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles podiam sim ter sido livrados do fogo. Como? Negando a Deus. Mas melhor do que ser livrado ou livre do fogo é ser livre no fogo, né? Melhor do que você ser livre do fogo é você ser livre no fogo, dentro do fogo, né? E foi isso que eles experimentaram. Por quê? Porque foram ousados, porque foram intrépidos, porque não foram tímidos, porque não desistiram, porque não retrocederam, porque ficaram com aquilo que Deus falou e não com aquilo que o homem falou. Quando você fica com aquilo que Deus fala, irmão, você vai ser salvo no meio e não se livrar daquilo, né? Aleluia. Então ele diz que aquele que retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Somos da fé. Nós somos da fé. E aí, o próprio escritor responde: e o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu estou esperando a volta de Cristo, fé é a certeza das coisas que eu espero. É a certeza de que Ele vai voltar. Não me importa quanto tempo demore, eu verei o meu rei na glória. Não importa, irmãos, se Ele vai voltar ainda eu vivo, se Ele não vai voltar comigo vivo aqui nessa terra. O que importa é que a palavra de Deus é a verdade. Ah, mas eu não vi Jesus, eu não vi o dia que Ele morreu, eu não vi o dia que Ele ressuscitou, eu não vi os anjos subindo com Ele, eu não vi nada disso. Ele diz: fé é a certeza das coisas que se esperam, mas fé também é uma convicção em um fato que não se vê. Esse é o fundamento que tem que estar em tua mente. Fé
é uma convicção em fatos que não se vê. Agora, é fato. O fato de eu não ter visto não quer dizer que não seja fato. Deu para entender isso? Veja, a Bíblia diz: Cristo tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas pisaduras eu fui sarado. Bom, eu fui sarado por quê? Porque Cristo tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu te pergunto, você viu isso? Você estava lá no dia que Jesus tomou suas dores sobre você? Você estava lá no dia que Deus o fez enfermar? Você estava lá 2000 anos atrás, testemunhando de forma ocular essas verdades? Certamente que não. Mas e daí? Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas é convicção em um fato que não se vê. Ele tomou sobre si as minhas dores, isso é um fato. E quem me garante que isso é um fato? A palavra de Deus que não mente. A palavra de Deus que não mente. Se a palavra de Deus diz, eu creio, ponto final, não se fala mais nisso. Então, o que é fé? É uma crença absoluta e incondicional naquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, eu creio e ponto final. Não quero nem saber quem estava lá para ver, quem foi testemunha. Eu sei que eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. E ponto final. Né? Veja, se a palavra de Deus diz, você foi justificado pela fé, eu vou dizer que não sou justo? Quem é doido? Eu fico... Hoje tá demais, hein, Pedro Pacífico? Só chutando esse negócio aí toda hora e fazendo bagunça, né? Tá alegre, né? Por causa dos 1000 inscritos, não foi isso? Vou entender que foi alegria que você ficou aí animado hoje com os 1000 inscritos aí. Então, fé é essa certeza, fé é uma convicção plena em fatos que não se vê. Agora você pergunta, pastor, e de onde vem essa fé que nós carregamos? De onde surgiu isso, né? Qual é a origem dessa fé que nós carregamos? Sabemos que ela está em nós, sabemos que ela opera em nós, né? Mas de onde surgiu essa fé? De onde vem isso em nós? Eu quero te convidar, né, para ir lá comigo em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, verso 20. Marcos 11, 20. Por favor, abre comigo. Marcos capítulo 11, versículo de número 20, diz assim. Vamos lá. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu contextualizar um pouco essa passagem aqui, para que você entenda com mais clareza e precisão sobre tudo que Jesus vai ensinar aqui sobre fé. Jesus é o mestre. A Bíblia diz que ele é o autor e o consumador da fé. Ele foi o primeiro justo a viver pela fé e ele nos deixou o modelo de uma vida pela fé. Então, ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar com clareza sobre o que é fé, né? Vamos contextualizar esse texto. Eu quero dar um crédito especial aqui para esse texto, para o nosso queridíssimo evangelista Jânio César, que hoje está morando nos Estados Unidos e que foi meu professor no Rema, na época que eu fiz o Rema, e uma das melhores explicações, um dos melhores ensinos sobre esse texto, eu aprendi com ele e carrego isso comigo até hoje, né? E quero ensinar isso para você também. Jânio César, ele ensina esse texto como ninguém. Eu amo a forma dele ensinar. Veja, vamos primeiro nos contextualizar com esse texto. O fato é o seguinte: Jesus sai de Jericó e diz assim, gente, nós precisamos ir para Jerusalém. Só que Jericó está a 60 quilômetros de Jerusalém, em 400 e poucos metros abaixo do nível do mar. Jerusalém, por sua vez, está lá em cima. Então, 60 quilômetros de ascendência, subida. Hoje existe uma pavimentação excelente, asfalto, né, barreiras. Naquela época não se tinha, você tinha que ir pelo deserto da Judéia. Então não era algo tão simples, nem tão fácil. Eu acredito que Jesus saiu cedo de Jericó com o propósito de chegar em Jerusalém à tarde ou à noite, talvez até dormisse pelo caminho, não sei. E eles iam a pé. Fato é que quando eles saíam de Jericó, na saída de Jericó, na porta de Jericó,
tinha um cego chamado Bartimeu. E Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Veja, quando ele começou a gritar, criou um tumulto. Os discípulos tentaram impedir ele. Cala a boca, ceguinho. Fica lá daí, rapaz. Tá atrapalhando o negócio. Fica quieto, ceguinho. E Jesus diz assim: que o rapaz está falando ali dentro? O ceguinho está atrapalhando. Disse, não, rapaz, peraí. E ele está lá: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha o que esse cego mostrou. Ele conhecia as escrituras sagradas. E ele sabia que Deus havia prometido que um descendente de Davi se assentaria no seu trono para sempre. Esse cego conhecia as escrituras e estava mostrando que ele cria no que a palavra de Deus diz. Tinha fé dentro daquele cego suficiente para Jesus realizar um milagre. Porque se ele não cresce, ele não falava. Ele estava declarando com a sua própria boca que Jesus era a concretização daquela promessa de Deus, como filho de Davi que se assentaria em seu trono e que traria de volta o reino, a paz, a alegria. Então só o fato dele crer na palavra, Jesus já sabia que ali haveria fé suficiente para ele fazer um milagre. Então Jesus disse: não, traga o ceguinho aqui. E aí ele faz algo interessante. A Bíblia diz que de um salto ele se põe de pé, abre mão da capa e vai ter um papo reto com Jesus. Veja, parece bobagem essas coisas, mas o que significa uma capa para o cego que mora ali, que vive ali a pedir esmola? O que significa uma capa para um cego? Pense, a capa para o cego é a casa própria. A capa para o cego é proteção. A capa para o cego são seus bens. É dentro daquela capa que ele carrega tudo que ele precisa. A capa para o cego era a sua segurança. Então ele abre mão da sua segurança em troca da promessa. Veja que atitude poderosa. Ele abre mão da segurança e vai em busca da promessa. Chega-se para Jesus, Jesus disse: o que é que você quer, meu filho? Ele disse: eu quero ver. Eu quero ver. Agora veja, leia o texto 100 vezes que seja e me procure algum lugar que a Bíblia diz: então Jesus, estando lá, impôs as mãos para ele e disse: Pai, em nome de ti mesmo, em meu nome, e orou. Jesus não fez nada disso. A Bíblia diz que Jesus olhou para o cego e disse: o que é que você quer que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. E ele disse: veja. E ele imediatamente voltou a enxergar. Veja que como é simples a operação da fé. Ele disse: eu quero ver, Jesus, então veja. E ele voltou a enxergar. Jesus faz parecer tão simples. E que de fato é. Quando se tem a compreensão da natureza ao qual você pertence. Por que Jesus falou? Porque para ele era normal. Sabe o que não era normal para Jesus? Doença. Doença não era normal. Para ele era normal. Ele disse: veja. E ele voltou a enxergar. Pois bem, isso já atrasou a viagem um pouco. Jesus sobe, ele precisava chegar em Jerusalém. E ele precisava fazer algumas coisas importantes em Jerusalém. Ele faz essa viagem de ida. Certamente leva um dia inteiro. E a Bíblia diz que quando chegou no final da tarde em Jerusalém, já não dava para fazer aquilo que ele foi disposto a fazer lá. Só que também agora não dá para ele voltar para Jericó, porque são 60 quilômetros. Então a Bíblia diz que ele vai para Betânia, para a casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria. Nós conhecemos bem Lázaro, aquele que morreu e ressuscitou. Maria, aquela que se colocou aos pés de Jesus para receber tudo que podia, que inclusive derramou um vaso de alabastro em Jesus. E Marta, que era aquela que vivia trabalhando na cozinha, fazendo tudo o tempo inteiro, né? Pois bem, Jesus volta para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Chegando lá, agora eu que estou aqui imaginando o que aconteceu, Jesus chegou lá e disse: ô Marta, minha filha, eu queria saber se tem jeito da gente passar a noite aqui, porque não vai dar para me voltar lá para Jericó, você sabe, tá longe, e eu vou precisar resolver um negócio em Jerusalém amanhã. Tem jeito de eu ficar aqui? Amanhã eu saio bem cedinho. Eu disse: ô Jesus, o que tem? Pode ficar aí, pode ficar tranquilo. Amanhã de manhã, quando você acordar, não precisa acordar tão cedo. Quando você acordar, vai ter um cafezinho na mesa, vai estar tudo bonitinho, vai estar tudo... Jesus disse: Marta, por favor, não precisa ter trabalho com a gente, tá? Eu não quero você desesperada a noite toda fazer pão de queijo, cuscuz, com ovo, né, uma mandioquinha. Não precisa nada disso. Fica, relaxa, a gente só quer passar uma noite, descansar. Amanhã a gente sai cedinho. E assim Jesus fez. Eu acredito que ainda era madrugadinha. Ele acordou seus discípulos: vamos embora antes que Marta acorde, porque Marta era desesperada, senão a gente não vai deixar nem a gente sair daqui. A gente vai acabar tendo que comer mesmo. E eles saíram e foram para Jerusalém. No meio do caminho, a Bíblia diz que Jesus teve fome.
E aí que tem uma coisa interessante. Porque muitas vezes a gente vê Jesus operando milagres e a gente diz assim: ah, mas Jesus fez isso porque ele era filho de Deus. Se fosse eu. E você é filho de quem, criatura? Nós não somos filho de Deus. Se Jesus era filho de Deus, eu também sou. Se ele pode fazer, eu também posso. Ah, mas ele era Deus. Bom, será que ele era Deus? Porque raciocina comigo. A Bíblia diz que ele teve fome e olhando de longe viu uma figueira. De longe ele viu a figueira. E então ele se aproximou da figueira para ver se tinha fruto. Bom, se ele era Deus, para que ele precisava se aproximar? Bastava ele fazer: não tem. Eu sou onisciente, não tem fruto. No entanto, ele demonstra toda a sua humanidade, indo até lá, procurando e descobrindo se tinha ou se não tinha fruto. Para quê? Para matar a sua fome. Agora eu te pergunto, se ele fosse Deus naquele momento, ele ia ter fome? Ele só mostra a sua humanidade ali, o filho do homem, da mesma espécie que nós. Ele abriu mão da sua glória, Filipenses 2,5. Não considerou que ser igual a Deus era o que devia pegar-se, antes esvaziou si mesmo, tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em figura humana, foi obediente, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Foi de humilhação se tornar homem. Pois bem, ele desce, olha para ver se tem fruto, não acha fruto na figueira, e ele diz: pois bem, ninguém mais comerá fruto de ti. E resultado? Foi embora e nada aconteceu. Eu fico imaginando Pedro dizendo para os outros discípulos assim: a fome está afetando o mestre. O bicho está com tanta fome que já está conversando com árvore. Olha lá, tá doido. Vambora. Aí ele vai até Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele entra e descobre lá no pátio, onde seria destinado para as nações, para os gentios, que eles tiraram os gentios de lá de dentro e botaram mesas de cambista para ganhar dinheiro. Aí ele ficou invocado, porque estava escrito que o zelo pela obra do Senhor o consumia. Ele ficou enfurecido, foi lá, chutou as mesas, quebrou tudo, expulsou todo mundo de lá, chamou de ladrões, salteadores. Pois bem, voltou de novo. No outro dia, ao passar cedinho, Pedro viu a figueira e disse: Jesus do céu! E é o que está aqui, em Marcos capítulo 11, verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, vê a figueira que tu amaldiçoaste secou. Pedro ficou aterrorizado com aquilo que tinha visto. Disse: olha a figueira, secou, Jesus, secou. E Jesus diz assim para ele: tu está admirado com figueira secando, Pedro? Você está mesmo admirado com a figueira secando? Deixa eu piorar um pouquinho as coisas. Pedro, tá vendo aquela montanha lá? Tô. Tu já viu antes uma árvore seca? Já. E essa aqui tu tá admirado porque secou? É. Ele disse: tu já viu aquele monte lá? Eu disse: já. E quantas vezes tu já viu um monte sair de lá e ir para lá? Ele disse: nunca. Ele disse: pois é, mas se você disser para aquele monte: ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo para a gente sair por aí transportando um monte de lugar. O que ele está dando é um exemplo de: eu vou te mostrar que a fé é poderosa para fazer o que é inimaginável. A fé tem poder para fazer algo inimaginável. Se é possível você falar para uma montanha: sai daqui, vai para lá, e acontecer, o que é uma doença que os médicos inclusive podem curar? O que é falta de dinheiro que inclusive o mundo pode prover para você? Não existe, irmãos, absolutamente nada que seja impossível diante de alguém que está crendo verdadeiramente naquilo que a palavra de Deus diz. Não existe impossíveis para aquele que crê. É essa a mensagem de Cristo Jesus nesse momento que ele está falando para Pedro, né? Amanhã de manhã nós vamos mergulhar nesse texto e a gente vai descobrir algumas particularidades de onde a fé surge, de onde a fé vem, tá? Amanhã, 11 horas da manhã, você não pode perder de jeito nenhum. Nós vamos voltar nesse texto aqui, porque agora nós temos o quadro O que a Palavra Fez na Minha Vida, né? Pessoas já me mandaram muitos testemunhos, já tem uns 4 ou 5 testemunhos, mas você pode continuar contando seus testemunhos de fé, daquilo que a palavra fez na sua vida, depois que você realmente colocou foco nela nessa última quarentena ou em situações que você vinha vivendo. Nós vamos contar hoje o testemunho da nossa querida irmã que nos assiste aí, Cida Sabino. Cida Sabino, ela diz: o que a palavra fez em mim. Graça e paz, pastor. Primeiramente, venho lhe agradecer pela atenção e pelo carinho com a minha vida
e pelo direcionamento que o Senhor nos deu, a mim e a minha família, em relação à minha irmã. A parêntese. A irmã dela estava numa situação gravíssima, complicadíssima. Ela havia desistido de morrer, ou de viver, de morrer não, de viver. Ela estava com 30 e poucos quilos, 32, 35 quilos, não comia, não bebia, não queria mais nada. Estava viva, morta, vegetando e acabou sendo internada. E eles já tinham expulsado demônio, já tinha feito um monte de coisa e nada disso havia resolvido. E naquele dia o Senhor me inspirou para trazer uma palavra para ele de direção clara sobre o que fazer. E eles realmente fizeram. Fecha. Diz assim: ela recebeu alta, tirou a sonda, está em casa e se recuperando muito bem. Louvado seja o nome de Jesus. Naquela noite mesmo que o Senhor me mandou o áudio, nos dando o direcionamento de interceder pela vida dela, mudei de imediato as minhas orações a respeito daquela situação. Passei a orar em línguas e crer no sobrenatural. Uma semana depois, minha irmã não sabia mais, minha irmã ainda internada, as notícias não eram boas, ela não reagia e os médicos já não sabiam mais o que fazer e nós continuamos orando todos os dias. E aí me veio uma visão. Era uma visão de uma luz bem pequena no centro do corpo dela, como se fosse uma pequena luz de vela. E aí intensifiquei a oração e logo em seguida uma luz enorme a cobriu no seu leito de hospital por todos os lados, envolvendo todo o leito. Mas aquela luzinha dentro dela ainda continuava como uma vela. Passou mais uma semana e continuei sem cessar as nossas orações. E aí no domingo, depois de orar, fui deitar e me veio uma outra visão. Agora uma tocha de fogo muito grande surgiu. Eu abri os olhos, o quarto estava escuro. Eu fechava os olhos e aí vinha a tocha novamente. Abri novamente os olhos e aí nada. Fechei instantaneamente e a tocha novamente estava lá. Eu permaneci com os olhos fechados. Essa tocha se transformou então, pastor, em borboletas reluzentes, como se saísse dela. Em milhares dela, e a tocha foi se transformando cada vez mais em borboletas reluzentes. Elas voavam em meio à escuridão. Na segunda pela manhã, os médicos chamaram meus irmãos e disseram que iam dar alta a ela, ia seguir para casa com a sonda e precisávamos nos organizar. Mas nós ainda assim não aceitamos essa situação e declaramos a palavra. Quer saber? Ela recebeu alta na quarta-feira seguinte, saiu sem sonda e para a honra e glória do nosso Senhor está se recuperando, está se alimentando bem e já estará de pé. Tomando as medicações ainda, com o acompanhamento médico, mas já está em casa. Diz que não se lembra de nada do que aconteceu. Essa situação, meu pastor, nunca abalou a minha fé, só fez com que ela crescesse mais e mais. Porque foi a palavra, pois ela é o nosso alimento diário. Obrigado, pastor, pelas orações, pelo seu coração sempre disponível e pelo direcionamento que nos deu. Só tenho mesmo a lhe agradecer. Esse é o testemunho da Cida Sabino, o que a palavra fez em sua vida. É isso que a palavra faz, ela nos mostra, ela nos testifica e ela traz os sinais necessários para que Deus possa operar milagres. Vamos abrir a nossa caixa de minhocas. Pedro Pacífico, nós temos perguntas na nossa caixinha, vamos abrir as nossas perguntas. Se eu não conseguir responder todas hoje, respondo elas amanhã. Este monte que Jesus fala pode ser um monte de problemas, tribulações, e com fé a gente recebe a graça? Quando Jesus fala do monte, ele quer mostrar, pense na pior situação que você possa imaginar, a pior situação, que é um monte se arrancar de um lugar e ir para o outro. Ainda assim, a fé é poderosa para realizar. Então não existe nenhum problema, absolutamente nenhum problema, que não possa ser resolvido pela fé. A única coisa que a fé não vai operar é sobre a vontade alheia. Isso a fé não opera. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Cada um opera no nível de fé que tem. Agora, uma coisa é certa, a fé é capaz até de arrancar um monte e levar para outro lugar. Então não existe nenhuma outra situação que a fé não possa resolver. Próxima pergunta. Tem dúvidas do jejum. Pode me explicar, por favor? Olha só, o jejum ainda não é o momento desse contexto. A gente pode até explicar depois. Nós vamos tentar se ater agora às perguntas voltadas para o tema que nós estamos ensinando, tá bom? Para a gente otimizar todo o nosso tempo aqui. Depois a gente explica sobre o jejum. Vai lá, próximo. Existe fé especial? Existe sim. A Bíblia denota alguns tipos de fé diferentes. Existe a fé que a gente fala sobre a fé do fruto do Espírito, que é a fidelidade.
você permanecer fiel. Existe a fé, né, do tipo de Deus, que é da natureza de Deus em nós. E existe também o dom da fé especial, que é a operação do Espírito de Deus por meio de um dom específico operando em determinado momento. Então são 3 tipos de fé que a Bíblia classifica e a gente pode realmente entender dessa maneira. Próximo. Eu posso declarar que recebi o batismo com o Espírito Santo, mesmo não recebendo, como um ato de fé? Vai. Não, você tem que receber o batismo, né? Você não tem que declarar que recebeu sem ter recebido. Se você não recebeu, você não recebeu. Receba e ponto final, né? O que é que você vai falar? Pai, eu recebo, em nome de Jesus, o batismo. E comece a orar em línguas. Quem recebe, fala. Pronto, então você abre a boca e começa a falar. Receba o batismo hoje, em nome de Jesus. Declara sobre a sua vida. O batismo do Espírito Santo recebido pela fé agora, em nome de Jesus. Receba aí. Próximo. Tenho fé para muita coisa, mas tem uma promessa que fico na dúvida, porque não vejo o homem fazer. Aí? Como é? Tenho fé para muita coisa, mas tem uma promessa que fico na dúvida, porque não vejo o homem fazer. E aí? Bom, eu já respondi isso aqui, basicamente na última resposta. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Deus não vai te dar uma promessa que depende de outro, né? Deus vai te dar uma promessa para você. Se você pode crer, logo você pode realmente receber pela fé e fazer com que isso se realize na sua vida. Agora, eu não tenho fé eu não posso utilizar minha fé para manipular pessoas ou uma fé, ou uma promessa que depende da fé de outro, né? Cada um vai operar no seu nível de fé. Então veja, você tem uma promessa, como você falou, eu não sei exatamente qual é essa promessa, né? Mas você precisa crer que você vai receber. Isso independente dos outros. Veja, deixa eu dar um exemplo claro. Vamos imaginar que alguém tem uma promessa de Deus dizendo assim, olha, eu vou te colocar no ministério como professor do Rema. Uma hipótese, tá? Deus deu uma promessa para você. Então crê, se prepare e Deus vai te colocar lá. Aí você está numa igreja e diz, ah, mas isso depende do meu pastor. Não depende não, o seu pastor não é maior que Deus, né? A gente sempre quer empurrar para o outro, mas não depende do outro, depende de você. Seu pastor nunca foi maior que Deus, não tem homem na terra que possa impedir o plano de Deus na sua vida se você estiver crendo, né? Não existe isso. Então eu preciso é crer. Se você ainda não entrou nessa promessa, comece a olhar para você se você realmente não está ainda se preparando para ela. A gente costuma dizer o seguinte, ó, tudo é no tempo de Deus, toda promessa passa pelo tempo, é no tempo de Deus. Bom, mas qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é hoje, né? Quando Deus me fez a promessa, ele já estava pronto para realizar. Quem não estava pronto era eu para receber, né? Então não é no tempo de Deus, Deus está esperando o meu tempo, o tempo que eu esteja preparado para receber esta promessa, ou preparado no sentido espiritual, ou até mesmo que a minha fé se manifeste para que essa promessa possa realmente se concretizar na minha vida. Próxima pergunta. Fico triste, minha fé fica oscilando, não quero mais ser assim. Estou com dor nos seios e não passa. Bom, se você está triste, sua fé está oscilando, problemas estão vindo, você não consegue se livrar deles, o que lhe falta é palavra. Palavra de Deus, né? Creia na palavra. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo as lives todo dia. Mas você está praticando as lives todo dia? Você ouviu lives inteiras aqui sobre família. Você está praticando em sua casa, com a sua família? Né? Se você é casado, você está tratando seu marido do jeito que deveria. Se você não é casado, você está tratando seus pais como deveria. Né? Você está agindo em todos os princípios bíblicos. Porque tem uma coisa que as pessoas querem distorcer. Eles querem ter fé para ser curado. Eles querem ter fé para um monte de coisa. Mas não quer ter fé, por exemplo, para ser fiel em dízimo. Deixa eu te dizer, a mesma fé que você usa para ser curado é a mesma fé que você usa para ser fiel no seu dízimo. Por exemplo, né? Faça uma autoanálise e vê se você realmente está praticando a fé que você diz crer. Vê se você realmente está andando à altura daquilo que você está crendo, né? Que você diz que está crendo. Porque fé não é quando você diz que crê, é quando você pratica, né? Aí eu creio em dízimo. Já deu? Não, nunca dei. Então você não crê, conversa. A fé só é fé quando você pratica. Fé sem a prática não vale nada, né? Então não é o tanto que você está ouvindo, é o tanto que você está praticando. Então comece a ouvir, comece a praticar e você vai ver tudo se manifestar na sua vida, tá bom? Beijo no seu coração. Eu vou deixar uma caixinha aí para você botar a sua pergunta nos stories e eu vou responder no particular para você. Até logo mais, 11 horas da manhã.
Juntos aqui. Beijo. Tchau.